sou missão, a igreja é missão, Senhor. Olá, eu sou Zuleika. Estamos aqui mais uma vez para um novo vídeo que iremos refletir da revista Itaici. Eu sou o Giovanni e aqui temos mais um momento de espiritualidade. Desta vez numa parceria entre o CIES e o Forânima, completando e encerrando o mês das missões, outubro. A revista de hoje, como a Zuleika falou, nós pegaremos um artigo do número 67 da revista Itaici, um pouco antiga, de 2007, mas muito atual, como todos os artigos são desta interessante revista. O artigo de hoje será A Missão, Eixo da Espiritualidade Naciana, do padre Salvat, um jesuíta, nascido em Barcelona em 1931 e já na presença de Deus desde 2011. O artigo trata sobre a missão Eixo da Espiritualidade Naciana, com uma breve introdução, depois fala da experiência da missão, o ser enviado nos exercícios espirituais, a realização da vocação de servir em missão, o sentido teológico da missão, um corpo para a missão, as missões que estruturam as constituições na Companhia de Jesus, que a revista está tratando sobre isso, é um lugar em que se usa como exemplo de como a missão é exercida, a congregação dos jesuítas, e, por fim, a história da missão na Companhia. A Zuleika tratará do primeiro item. A experiência da missão, o ser enviado nos exercícios, que é o primeiro item, fala de como Inácio, foi no seu processo dos exercícios e descobrindo a sua vocação missionária. Alguns historiadores de Inácio relatam um traço muito forte de Inácio para a missão. O padre Nadal, que é um desses especialistas em Inácio, resume a vocação de Inácio nesses termos. Em Manresa, Nosso Senhor lhe comunicou os exercícios, guiando desta maneira para que se empregasse inteiramente no seu exercício e em bem das almas. Aí já se percebe uma vocação missionária, porque quando ele fala de inteiramente no seu serviço e em bem das almas, a gente lembrando que missão é o quê? É você ser enviado para fazer um trabalho. Você foi designado para um trabalho e você vai realizá-lo, é uma missão. Então, Inácio aí já foi descobrindo a sua vocação, que era inteiramente no serviço e bem das almas, de uma forma muito forte. Isso mostrou também, quando no processo dos exercícios, ele foi fazendo e descobrindo a sua vocação através de um discernimento orante. Isso mostrou uma especial devoção em dois exercícios que ajudaram Inácio a descobrir como era a sua vocação, de que maneira ele ia, vamos dizer, trabalhar, realizar essa missão. O exercício do reino e o exercício das duas bandeiras. Santo Inácio inicia a segunda semana dos exercícios com o que ele chama o chamamento do rei temporal. Aí ele apresenta um chamado que o Senhor faz a todos e a cada um em particular para trabalhar com ele e conquistar o mundo inteiro. Esse chamado de trabalhar e conquistar o mundo inteiro, você vai percebendo aí uma vocação missionária de trabalhar, conquistar o mundo inteiro e salvar as almas. Como todo chamado exige uma resposta, mas Inácio era o homem do Magis. Então, não era qualquer resposta que Inácio iria dar.
Então, ele vai fazer aí uma entrega total, uma oblação. E aí ele vai dizer, os que quiserem afeiçoar-se em todo o serviço do seu Rei eterno, farão uma entrega total e generosa ao Senhor de todas as coisas. Aí ele se oferece por inteiro e sugere também que quem vá trabalhar e fazer com ele se ofereça também por inteiro. Façam uma oblação. Aí tem uma oblação, uma parte dos exercícios que é chamada de oblação de maior estima. Esse chamado de Cristo entende-se profundamente a partir da contemplação da encarnação. Ou seja, você inicia a primeira semana com o chamamento do rei. Logo em seguida, você vai ter a contemplação do mistério da encarnação de Cristo, onde Inácio propõe que aquele que faz os exercícios considere as três pessoas da Santíssima Trindade, olhando a toda a face da terra, cheia de homens. Ou seja, ele vai propor que o exercitante faça uma contemplação, use da memória, inteligência e vontade, como ele sempre fala, para imaginar as pessoas da Santíssima Trindade conversando e olhando para a humanidade, percebendo todos os problemas que a humanidade vive, coloquemos para o mundo de hoje, todos os problemas que nós vivemos hoje. E então, eles decretam que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fizesse homem para salvar a humanidade. Ele entende, olha, quantos problemas tem a humanidade. Então, vamos mandar alguém para ajudar. E essa pessoa vai ser Jesus, a pessoa da Santíssima Trindade, que vai vir com a missão, né, de salvar a humanidade. Aí a gente percebe também que Inácio percebeu no Cristo também a missão de salvar a humanidade. Ele também foi enviado para realizar um trabalho. Então, aí se realiza a encarnação da Santíssima Trindade. Ao mesmo tempo que ele vai pedir a graça do conhecimento interno do Senhor, que por mim se fez homem, para que mais o ame e o siga. Assim, o exercitante entende a dinâmica do segmento do Filho, porque ele reflete como foi a encarnação, viu que foi chamado e vai entender essa dinâmica do segmento. Eu vou seguir uma pessoa em concreta que veio para realizar um trabalho. Então, o Filho foi enviado ao mundo com uma missão, salvar a humanidade. Assim também todos somos chamados à mesma missão. Isso o exercitante percebe. Santo Inácio primeiro percebeu isso. O Filho foi enviado para uma missão, mas todos nós também somos chamados para contribuir. Assim, o chamamento do rei temporal. Ou seja, ser enviado ao mundo. Depois vem as duas bandeiras, que seria o segundo exercício que Santo Inácio tem essa especial devoção, percebendo essa dinâmica. É um exercício para compreender como a vida espiritual há dois caminhos contrapostos que eles são apresentados e sobre os quais deve-se escolher o caminho de Cristo. Na meditação, podemos descobrir dois aspectos. O primeiro, que seria as duas bandeiras que ele vai oferecer, em contraponto. A bandeira de Cristo e outra a bandeira de luz. Então, no primeiro, ele vai oferecer. Ele vai fazer com que o exercitante reflita sobre uma vida com riqueza, vaidade, soberba, orgulho, egoísmo, destruição da natureza, mau uso das coisas, uma relação doentia com as pessoas e com tudo que está ao seu redor. Uma relação de egoísmo, de poder, de apropriação exagerada e tudo mais. No segundo, que é a bandeira de Cristo, ele vai oferecer
pobreza, desejo de opróbrios, e a humanidade com humildade, com amor, com compaixão. É a bandeira de Cristo. Aqui, ele continua nos chamando a trabalhar na construção do reino sob a sua bandeira. Então, ele faz, tem o chamamento do rei temporal, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu sim, fazer a minha oblação, mas sob a bandeira de Cristo. Tem todos esses aspectos que ele me oferece. E para que o exercitante perceba isso, ele vai pedir a graça do conhecimento da vida verdadeira, que mostra o supremo e verdadeiro capitão. Santo Inácio sempre coloca essas imagens de cavaleiro, de guerreiro. Aqui ele coloca o capitão como sendo o verdadeiro capitão Cristo. E a graça de o imitar, ou seja, imitar a Cristo. Segunda coisa que ele vai é considerar nesse exercício um aspecto universal que se apresenta cada uma das bandeiras. Ou seja, esse aspecto universal é para o mundo inteiro e para todos. Não é para privilegiados, nem para, vamos dizer, poucos, os excluídos. É para todos, esse aspecto universal que se apresenta cada uma das bandeiras e repete-se que se trata de enviar. Sempre vem com a missão, o aspecto da missão, é sempre enviando, né, para o mundo todo, como ele vai dizer aqui, ó, considerar como o Senhor do mundo inteiro escolhe tantas pessoas. Olha aí como ele aí está falando em tantas pessoas, a universalidade, são todas as pessoas. Então, o mundo inteiro escolhe tantas pessoas, apóstolos, discípulos, etc. E os envia por todo o mundo. Olha, são todas as pessoas e todo o mundo. Então, ninguém está fora. Todos nós somos chamados. Difundindo sua sagrada doutrina entre todos os estados de vida e condição de pessoas e reconhecendo-lhe que queiram ajudar a todos. Então, todos são chamados, o mundo inteiro é para todo mundo e ajudar a todos. Então, é universal. Esse entendimento, Inácio foi percebendo durante um processo de caminhada, de purificação, que ele iniciou na sua conversão, ou seja, ele iniciou a conversão seguindo um chamado, que seria a vida de Cristo e a vida dos santos. Depois ele foi percebendo que esse chamado, quem o chamava era Cristo, era o chamado de Cristo, e chamado para realizar o plano de salvação do mundo. Ou seja, ele iria participar, junto com Cristo, desse plano de salvação do mundo. O Senhor pede aí a universalidade da missão. Aí ele diz, considerar como o mundo inteiro vai fazer todas as realizações e todas as vocações da missão. O Senhor pede o seguinte, Inácio sente que o Senhor pede a universalidade da missão a todos aqueles que chamam para trabalhar com ele. Mas ele recomenda que queiram ajudar a todos a viver o evangelho com a radicalidade própria da sua bandeira. Então, entendendo, ele tem o chamamento do rei temporal, ele compreende isso através da encarnação, que Jesus veio com essa missão para ajudar com a bandeira de servir, através da bandeira de Cristo, né? Então, é a radicalidade da bandeira de Cristo. Aí, aqui agora, nós vamos falar um pouco do segundo item, que é a realização da vocação de servir em missão. Quando Inácio, o peregrino, sai de Manresa para Jerusalém, visitando constantemente os lugares santos, Inácio saiu
com a determinação de ficar em Jerusalém, porque era uma cidade universal, de muitos peregrinos, e lá ele iria ajudar mais pessoas. É como se atingisse o mundo inteiro, porque Jerusalém era uma cidade de muitos peregrinos. Então, esse propósito de ajudar as almas com a questão da universalidade, atingir o maior número de pessoas possível. Mas com a proibição de ficar na Cidade Santa, levará Inácio a fazer uma peregrinação até chegar a Roma. Ou seja, ele vai passando por Manresa, de Manresa a Barcelona, Salamanca, vai para Paris, até no caminho de Roma. E isso ele sempre pedindo que Nossa Senhora o coloque com o seu filho. Até que, próximo a Roma, ele tem uma visão mística na capela de La Storta, já próximo a Roma, que realmente ali Nossa Senhora tinha colocado com seu filho. Então, a proibição de ficar em Jerusalém gerou uma série de outras oportunidades para Inácio, né? E aí, em Paris, com os primeiros companheiros, ele caminhou até Roma, que seria assim, agora nós, o grupo, eu, Inácio e os companheiros, somos empenhados a ser úteis às almas. De que forma? Sempre em estado de pregar em pobreza, e também aparecia o desejo de ficar em Jerusalém. Continuava esse desejo de ficar em Jerusalém, pregando Cristo, porque, como eu disse, a cidade atraía muitos peregrinos do mundo inteiro, e eles podiam sentir essa força universal. Mas, novamente, ainda com a questão da proibição, eles vão realizar essa vocação missionária nesse percurso de caminhar e ir pregando até chegar a Roma, onde eles vão colocar à disposição do Papa as suas vocações, ou seja, para a missão do Papa. A missão do Papa seria a sua nova missão. E aí, vocês vão ver tudo isso, tem nesse livro O Relato do Peregrino, que é uma autobiografia de Santo Inácio. Vocês podem encontrar, ler e entender todo esse processo de peregrinação de Santo Inácio. Por isso o título, O Relato do Peregrino, porque foi sempre um peregrino. Nós podemos dizer que, de certa forma, ele peregrinava geograficamente ali naquela região, mas também existencialmente. Ele, ao longo do tempo, fez a sua caminhada espiritual. E durante essa caminhada interior, ele foi também descobrindo o sentido teológico da missão. Ele relata, depois, anos mais tarde, que naqueles momentos de oração, desde Manresa que ele se isolou, nas caminhadas, no processo de estudos dele, ele se sentia guiado pela Santíssima Trindade. É um apelo muito forte que foi colocando em Santo Inácio a visão da importância trinitária, e que é presente na missão, e que é presente na companhia de Jesus, em todos os seus aspectos, em todas as suas ações. E essa descoberta, porque tudo em Santo Inácio vem com a descoberta, na oração, na reflexão, na contemplação dos mistérios, é justamente partida dessa questão trinitária, em que cada pessoa vai tendo a sua função, mas sempre numa unidade que nunca se rompe. Está ali colocado no artigo: na contemplação da encarnação, aparecem já as três pessoas divinas, que decidem a missão do Filho como realização de seu desígnio redentor do gênero humano. E quando a gente faz exercícios espirituais, é um momento de contemplação que nós passamos, de tentar enxergar com a imaginação, com os olhos da fé,
aquele momento em que a Trindade Santa olha para o mundo, olha para a humanidade e toma uma decisão de salvação em que é enviado. Ou seja, como dizem no texto, o Filho é enviado, é o Rei Eterno, que faz o chamado a todos e a cada um em particular, expressando-lhes sua vontade de conquistar todo o mundo e assim entrar na glória do Pai, como Paulo descreve a dinâmica salvífica do ressuscitado na primeira carta aos Coríntios. Agora, é bom nós sabermos que, apesar desse título, que é tão belo, é o Rei Eterno. Né? Nesse mês que estamos adentrando agora, mês de novembro, nós vamos comemorar Cristo, Rei do Universo, no final do ano litúrgico, mas não é um rei temporal, não é um rei neste mundo. Ele é um rei que tem uma característica e traços e identidade de eternidade e nos faz, assim, o convite para esta eternidade. E ali também Santo Inácio começa a delinear o sentido cristológico da missão, que baseia-se no fato de Jesus ser o Cristo, ou seja, o ungido, e enviado pelo Pai no Espírito Santo. Por sua vez, Cristo envia seus discípulos a pregar em pobreza pelo mundo afora. Então, é justamente a missão nasce ali de um sentimento de pobreza, mas de uma vontade, de uma disposição de levar a todos este sentido e também de despertar a todos a importância missionária de cada um cuidar dos mais necessitados, tanto materialmente como espiritualmente. Sempre lembro, aos pobres, no sentido que a gente conhece, mais material, mas também existem aqueles pobres de espírito que precisam, da mesma forma, ser cuidados. Todos precisam deste cuidado. Os exercícios a propor a contemplação de diversos mistérios da vida de Jesus, na segunda semana, apresentam a missão que os apóstolos recebem de Jesus, quando foram empregados a pregar. Está ali colocado nos exercícios, no parágrafo 281. É o sentido cristocêntrico, que é muito pregado por Santo Inácio e muito levado em conta e responsavelmente difundido pela missão dos jesuítas. É claro que em toda a igreja, mas os jesuítas são zeladores deste conceito constantemente. E há também, não podemos deixar de lembrar, o sentido eclesial da missão. A missão é feita com a comunidade, na comunidade, enxergando a igreja, a comunidade eclesial, a comunidade paroquial, por exemplo, como uma família de famílias. E é bom lembrar que a primeira comunidade nossa é a nossa família, a igreja doméstica, como foi colocado na Lumen Gentium, desde o Concílio Vaticano II. E nesse espírito de família, a gente vai ampliando na igreja, na sociedade, na comunidade. Também temos que considerar a igreja como uma comunidade de comunidades. É assim que nós caminhamos, nos reforçamos e como igreja em saída, como pede o Papa Francisco, levamos adiante esta missão. E também é vista a companhia, em sua missão, né, como um corpo não para si dentro próprio, não para dentro, mas um corpo que sai, um corpo para a missão. Então, há séculos, esta ideia de igreja em saída já é pregada e já é executada na missionariedade. A própria virtude unida tem mais vigor e força do que espalhada em muitas frentes. Aqui eu faço memória, né? O Santo Inácio sempre coloca a memória como uma força importante. Eu e a Zuleika viemos do nosso mundo acadêmico, da nossa formação, de uma universidade, a Universidade Federal de Fortaleza, que justamente naquele emblemazinho deles, tem no escudo, né, tem justamente uma frase em latim que lembra isso, que a força unida é mais forte.
E isso também é muito importante na igreja. Nós não podemos nos dispersar, nós não podemos ficar nos perdendo em querelas, em divisões, em opiniões. Nós temos que ser um corpo em missão. Nós temos que nos unir para sair e atingir, assim, a todos em nossa missão. Não dá para ficar nos quebrando, nos ilhando, nos separando em pedaços. Este, aliás, é o grande mal do mundo atualmente, a fragmentação, que só destrói, que só se torna uma ameaça para tudo na humanidade. E agora a Zuleika dá continuidade no item número 5. Bem, agora falando um pouco, né, das missões que estruturaram as constituições da companhia, porque todo o processo de Santo Inácio que nós falamos, ele foi percebendo ao longo da sua peregrinação a vocação realmente verdadeira da companhia, que seria uma ordem extremamente missionária. Daí a gente percebe hoje, estudando história, a gente vê, né, as missões dos jesuítas na América Latina, no Brasil, a importância que os jesuítas tiveram na nossa colonização. E aí, jesuítas que foram para o Japão, para a Índia, para diversos lugares, os mais remotos possíveis, sofrendo assim as dificuldades maiores que tinham. Então, depois de ele perceber essa vocação, então ele tem a necessidade de estruturar a companhia, né, fazer a constituição, a parte jurídica da companhia. E aí, depois de definir esse propósito geral, qual vai ser o propósito geral da companhia? Inácio teve que definir tudo isso, a questão jurídica. E nas constituições, nós vamos encontrar um modelo para entender como os exercícios marca e anima as constituições. Então, tudo nasce da experiência dos exercícios. Exemplo nas constituições gerais, as missões do proposto geral, ou seja, toda a companhia vive muito em função da missão do Papa, da missão do proposto geral, daí derivam todas as outras. A novidade aí é que os critérios para o discernimento dessa missão, que deve ter o padre geral para as missões, ou seja, deve decidir de enviar uma outra pessoa, ou seja, quem enviar, para que lugar, com que efeito, de que modo, que critérios de discernimento são feitos através dos exercícios para uma boa eleição. Então, isso aí tudo já vai começar a constar nas constituições da companhia. Já que eu vou enviar pessoas, que meios eu vou utilizar, as pessoas certas para os lugares certos. Então, tudo isso é importante para que a missão seja bem realizada. Então, tudo sempre, como regra geral, ele busca, antes de tudo, o maior serviço divino e bem universal. Aí volta a questão do maior serviço e do bem universal. Sempre o melhor, o Magis Inácio sempre tenta oferecer as condições para que seja feito da melhor forma possível. E aí a companhia também vai perceber, Inácio sente que o Senhor pede esta universalidade da missão a todos aqueles a quem chama para trabalhar com ele. Recomendo que queiram ajudar a todos a viver o Evangelho com a radicalidade própria da bandeira. Mas isso ele vai percebendo que vai precisar de algumas missões permanentes. Por exemplo, a companhia via o colégio e as universidades como uma missão permanente de formação para ajudar a servir nessa radicalidade. E para consolidar a eleição, ou seja, o discernimento de cada missionário. Finalmente, a estrutura geral da Constituição mostra claramente como estão organizadas em função das missões da companhia. Vamos vendo assim, a primeira tratam das condições de admitir, demitir, despedir os jesuítas, outra parte dedicada às missões do Papa,
bispo e do padre geral. Ou seja, aqui ele vai ver como é que vai ser as condições de quem vai entrar, de quem vai sair, de como vai ficar, de como vai servir. Vai ser tudo colocado no papel, mas sempre levando a missão como objetivo principal. Aí depois trata-se do que a formação dos candidatos. Entrou na companhia, então como vai ser a sua formação? E todo o corpo para realizar o objetivo prioritário. O objetivo prioritário é a missão. Então, quem vai, como vai e de que forma vai se preparar para isso. Então, promover na companhia o melhor e maior serviço na missão universal. Então, vocês vão vendo aí que está sempre o melhor, o maior e universal. Então, a missão é sempre universal. Dessa forma que Inácio vê as constituições para que possa ajudar na missão. Agora, o Giovanni. Agora, o item 6 do artigo, a história da missão na companhia. É lembrado que a companhia tem um histórico de missão desde o seu início. Houve, principalmente, aí citando 2 companheiros que iniciaram as viagens, Simão Rodrigues e Francisco Xavier. O próprio Santo Inácio tinha um desejo muito grande, mas ele sentiu a necessidade de permanecer em Roma, tanto junto ao Papa, como ali na Cúria Geral, para poder administrar, para poder inspirar. De certa forma, foi um sacrifício, porque o desejo dele era muito mais de sair, de ir em viagem. Mas ele percebeu que se ele não colocasse ali uma organização inicial ali na companhia que surgia, ele poderia perder todo esse propósito que ele tinha e a própria missão dada por Jesus. Mas esses valorosos jesuítas que começaram a viajar para a Índia, para lugares mais remotos do Oriente, como a China e o Japão, e depois na América do Sul também, onde foi mais forte, que nós temos conhecimento de toda a influência na educação, como a Zuleika falou, realmente marca a história da companhia. Mas na história mais recente, a gente precisa sempre, é a proposta do artigo, examinar os documentos das congregações gerais. Porque ali, quando os jesuítas se reúnem, quando fazem também em comunidade o seu discernimento, é colocado os seus planejamentos, é também feito uma análise do passado, e ali na 32ª definiu a missão fundamental da companhia no serviço à fé e à justiça. São decisões fortes que vão ressoando ao longo do tempo e nos chega até hoje. Também na Congregação Geral 34ª foi ampliado esse conceito da missão para a justiça, cultura e o diálogo interreligioso, tão importante hoje em dia, como o próprio Papa tem feito em toda a Igreja. E ali, entre um e outro, na 33ª, foi criado um documento único chamado Unidos com Cristo na Missão, que aí recolhe a espiritualidade da missão. E esse decreto ali foi publicado na 34ª, justamente com esse título, introduzindo e dando ênfase dessa unidade de todo missionário com Cristo junto à missão. O título do decreto, que é esse Unidos com Cristo na Missão, apresenta o seu resumo. Toda a nossa vida está centrada na missão apostólica, que é uma atualização da missão de Cristo, com o qual há que viver em estreita unidade, cultivando a oração e o discernimento. Inácio de Loyola viveu a paixão de ajudar as almas, de servir os outros em todas as situações. Isso é um começo do documento fazendo um resgate justamente para as decisões que continuam até hoje em torno de uma missão mais forte. E, encerrando este mês, nós, no mundo todo, celebramos o mês missionário, cuja campanha foi A Vida é Missão, um mote tão interessante que não acaba aqui, deve continuar no nosso coração, deve continuar como uma identidade. Veja bem que o verbo está no presente,
não é a vida foi dada em missão, a vida será uma missão. A vida é missão. Ela é missão em todo o momento. E o lema tirado de Lucas, eis-me aqui, envia-me. É preciso um sim, é preciso aceitar no discernimento, direcionamento de Deus e o envio. Todos nós somos missionários, na família, na igreja, no trabalho, em todos os locais, nós temos a possibilidade de cada um, ao seu modo, realizar a sua missão. E agora, em novembro, nós celebramos aqui na Paróquia Cristo Rei, em Fortaleza, o mês do padroeiro, com o tema este ano dos 90 anos de missão jesuíta em Fortaleza. Pois assim celebramos esse tempo de construção da nossa igreja, do edifício, do templo, mas também uma construção missionária que foi se formando e que hoje resulta numa comunidade paroquial tão interessante, tão servidora, tão em busca de ser uma igreja em saída, e que cabe bem esse lema que foi escolhido. Todos irmãos somos igreja. Lembrando a Fratelli Tutti, recém-saída, né? Todos irmãos, a carta do Papa, mas principalmente o que nessa crise da pandemia se reforçou, que nós somos igreja, que apesar de todas as dificuldades que tivemos, nós permanecemos unidos e um paróquia em funcionamento pleno, com as limitações, respeitando tudo, mas pela internet, pelas partilhas, pelos momentos de reunião, pelas formações, pela internet, nós conseguimos nos manter como uma paróquia coesa. E agora, nesse mês, temos uma vasta programação em todo mês, celebrando este momento nosso, porque vivemos para em tudo mais servir para a maior glória de Deus. E assim encerramos esse vídeo para, mais uma vez, levar a vocês um estímulo. Procurem assinar a revista Itaici, das edições Loyola. É uma revista muito interessante, muito rica, que nos ajuda a conhecer mais a espiritualidade inaciana. E eu deixo agora com a Zuleika a despedida final. Bem, espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco de como é, né, a questão da missão, da vocação da missão nos jesuítas, e que possam, quem tem a revista, quem assina, procure essa revista e dê uma relida no tema, que vai ajudar. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigada a todos. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada instante o Senhor me convida a testemunhar. O povo que chama é Deus que envia e quero servir. Respondo confiante, eis-me aqui, envia-me. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor.
meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente: aqui estou.